responsabilidade. Uma dúvida. Quando se trata de instituição federal e defensoria pública do Estado ou da União, existe alguma diferença até para as pessoas poderem ser direcionadas de maneira correta e não perder tempo, né? E nem sobrecarregar o sistema. Perfeito. A Defensoria Pública ela realmente é dividida. Nós temos a Defensoria Pública da União, que trata de questões federais, e temos as Defensorias Públicas dos Estados, que aí trata de praticamente todas as outras matérias. Nesse caso específico, como era o FPA, é a Defensoria Pública da União, que é um ente federal, você vai ter que entrar na Justiça Federal. Então é DPU. E a gente tem representação da DPU aqui em Belém, aqui na capital do estado, como em algumas outras cidades do estado do Pará também. Acho que Marabá e Santarém. Né? Marabá e Altamira. E não tendo a questão da Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado pode assumir essa competência ou não? Não, porque o defensor público do Estado ele não pode atuar em âmbito da Justiça Federal. Então, muitas das vezes, a gente reúne as provas e oficia a Defensoria Pública da União para atuar, tenta, de alguma forma, agendar aquele cidadão para entrar. Mas a cada cidade, por mais que a cidade não tenha Defensoria Pública da União, ela tem que procurar a cidade em que tenha a Defensoria Pública da União e que tenha a atuação da Defensoria Pública. Ela pode não estar da Defensoria Pública da União, ela pode não estar na cidade da pessoa. Mas alguma defensoria é responsável pela cidade em que a pessoa mora. Que é um polo que abrange várias cidades. Que é um polo que abrange várias cidades. Por exemplo, aquele caso que deu muita repercussão daquela aluna que teria sido desclassificada indevidamente no vestibular da Universidade Federal do Pará. Ela era uma aluna de Abaetetuba. Abaetetuba não é sede de vara da Justiça Federal, Abaetetuba não tem Defensoria Pública da União. Então, ela se direcionou a quem? Inicialmente, ela foi na Defensoria Pública do Estado. Lá, quando ela chegou na Defensoria Pública do Estado, ela recebeu a primeira orientação. Qual era a orientação que deram para ela? Olha, você tem que procurar... muitas das vezes, a gente nem faz o cadastro de atendimento, porque como não é da atuação da Defensoria... eu não tomo uma vaga de atendimento por causa disso, porque é só uma orientação básica. Então, eu já digo, você deve procurar a Defensoria Pública da União, entra aqui na internet, eu dou o número, o endereço, para que a pessoa procure o órgão correto, né? Para que ela não tome um atendimento de alguém que tem direito na Defensoria Pública do Estado. Então, a gente faz o encaminhamento para a Defensoria Pública da União e, por sua vez, entra com a ação. Sobre... Defensoria Pública no Estado do Pará. Por mais que no interior nós temos somente um defensor e ele atua com diversas causas, diversas demandas, a Defensoria hoje é como se ela fosse um grande escritório de advocacia que tem especialistas das mais diversas áreas e que conversam entre si. Então, se o defensor está lá no interior, tem uma dúvida numa atuação específica, ou ele deseja um modelo para uma ação específica, ele pode ligar tem um defensor responsável dando suporte àquele outro defensor. Então, o Daniel, por exemplo, ele é coordenador de políticas cíveis. Então, ele como defensor na atividade fim, ele atua perante a Fazenda Pública, entrando com ações perante o Estado. Mas se o defensor na região metropolitana, que envolve Benevides, Santa Isabel, Mosqueiro. Se a defensora de Mosqueiro, digamos que ela tem uma dúvida numa ação, inventário, uma dúvida lá no processo de inventário. Dentro do organograma da Defensoria Pública, o Daniel, por ser um defensor mais antigo na carreira, mais experiente, ele vai prestar o auxílio para ela com os modelos, dando orientação. Esse talvez seja algo muito bacana na Defensoria Pública, porque... nós temos lá defensores absolutamente qualificados e que eles estão no dia a dia de todas as causas. Então, quando alguém procura o Daniel, por exemplo, para entrar com uma ação de concurso público, o Daniel ele não é obrigado a atender quem não tem direito. Então, ele já presta um esclarecimento. Olha, você tem direito a entrar com essa causa e ele entra com a causa. Se a pessoa não tiver direito, ele tem que botar no papel dizendo, olha, você não tem direito por tais e tais motivos. A pessoa pode recorrer dentro da Defensoria Pública, olha, mas eu quero falar, é como médico, eu quero uma segunda opinião. Aí um outro defensor da área civil vai atender a pessoa e a pessoa vai dizer, olha, se o outro defensor disser
você não tem direito, a pessoa ainda tem direito a recorrer ao defensor público geral, no caso eu que dirimo os conflitos de atribuição e as negativas de autoria. Então, se duas pessoas negarem o atendimento à pessoa, ela tem direito de vir até a mim e dizer, doutor, você que é o defensor público geral do Estado, me diga se eu tenho direito ou não. Aí eu vou estudar a causa dela e vou dar uma resposta. Eventualmente, eu posso achar que ela tenha direito, eu como defensor público geral, e essa que é a palavra. O que é o cargo de defensor público geral? É aquele que tem atribuição geral entre a instituição. E aí eu posso entrar com ação para ela, até dizer, olha, eu vou entrar na tua ação direta. Ou eu posso designar um outro defensor, um terceiro defensor realmente para atuar no caso daquela pessoa. Mas como a gente tem defensores que atuam, por exemplo, o defensor que faz pensão alimentícia, que cuida da questão de alimentos, ele entra com 10 ações por dia. No mínimo 10 ações por dia. Nós temos um regramento na instituição que o quantitativo de atendimento mínimo diário por defensor, e é uma pergunta que me foi feita na rede social, doutor, os defensores hoje da região metropolitana, dos principais polos da instituição, eles estão mais ali administrando os modelos de petição ou eles estão atendendo? Não, a gente, dentro da instituição, para ganhar um volume no atendimento maior, a gente estratificou o atendimento. Quando o atendimento é simples, pensão alimentícia, hoje quem faz as ações de pensão alimentícia são as universidades, os estudantes. São os núcleos de prática jurídica, porque é algo muito corriqueiro, é muito comum. E até ajuda, né? O desenvolvimento dos futuros profissionais. Agora, se for algo mais complicado, que envolva um outro trabalho, aí a gente tem um atendimento da família dentro da Defensoria Pública. Então, a gente foi estratificando, mas os casos mais complicados, médio e complicados, ou mais difíceis, eles são atendidos por defensor público. Os mais simples é pela assessoria, pela equipe.